O que foi que o Senhor pediu para você que você não fez até hoje? O que foi que Ele está te pedindo? O que é que Ele está te pedindo que você não entregou até hoje? Porque você pode até tentar se esquecer disso, mas Deus não vai se esquecer. Por isso que nós precisamos estar alinhados com Deus. Quando Deus manda, eu faço. Quando Deus diz, siga, eu sigo. Quando Ele diz, para, eu paro. Se você estudar a história dos homens, os homens e mulheres da galeria da fé, o ponto alto que você vai encontrar na história de vida deles é a obediência. De pé com a sua mão no coração, vamos adorar a Deus com esta canção. Sou de Jesus, seguro estou, é minha ajuda em meio ao fogo, nunca falhou, pois o seu sangue minha alma limpou. Seu sacrifício no Calvário me resgatou. Confio em Deus, meu Salvador. Diga isso que para jamais o Senhor. falhou. Eu confio, Senhor, eu descanso. E nunca falhará. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. A Ele me rendo, posso descansar. Sei que o autor do amanhã me guiará. Essa é a minha história, a minha canção. Louvo meu Salvador e Rei com meu coração. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. E é por isso que eu confio. Eu clamei a Deus, Ele ouviu e me atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e me atendeu. É por isso que eu confio. Eu clamei a Deus, Ele ouviu e me atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Eu clamei a Deus, Ele ouviu e me atendeu. E é por isso que eu confio em Deus,
meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Eu clamei a Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Eu confio em Deus, meu Salvador, Nós agradecemos ao Senhor pela que vida, jamais pelo dia, pela saúde. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. e Se nunca estamos aqui, se estamos diante do Senhor, tendo a oportunidade de estar orando e adorando ao Senhor, obrigado. Eu quero, Senhor Jesus, apresentar cada pessoa que está comigo agora neste período. Ouça, Senhor, as nossas orações. Eu peço ao Senhor unção, poder, discernimento, sabedoria. Nos ensina, Senhor, nos mostra o caminho. Senhor, temos vivido tantos moveres e moveres e moveres, e tem sido um mais incrível do que o outro. O Senhor tem nos visitado com o poder, com o dunamis do Senhor, com a sua graça. E nós queremos te agradecer. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por todas as direções. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha e conduza este trabalho, esta reunião, onde vamos ouvir a tua palavra e estamos aqui e queremos aprender. Que todos que estão possam, e eu creio que vão sair fortes, renovados, cheios do Espírito Santo, de coragem, de força, de ânimo, porque é isso que o Senhor espera do teu povo, um povo avivado, animado, alegre, um povo feliz, que independente se o Senhor faz ou não, nós nos alegramos no Senhor. Mais uma vez, eu consagro as nossas crianças ao Senhor. Eu entrego as nossas crianças nas tuas mãos. Envia os teus anjos, acampa os teus anjos ao redor das nossas crianças. Guarda as nossas crianças, Senhor, de todo laço. Guarda as nossas crianças das armadilhas do mal. Guarda as nossas crianças de toda influência maldita. Guarda as nossas crianças de laços, meu Deus, de morte, de doenças, enfermidades. Guarda os nossos. Guarda a nossa casa, a nossa família. Em paz a nossa família sai e volta na bênção e na proteção e no cuidado do Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego esse trabalho em tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, amém. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, por gentileza. Esse hino, ele é incrível. Eu amo esse louvor porque é exatamente isso. Clamei a Deus, Ele ouviu e me atendeu. Mas nós, queremos que as nossas orações venham ser respondidas de maneira rápida, ligeira, mas não é assim que funciona com Deus. É no tempo certo, na hora certa. E enquanto Ele está trabalhando, eu preciso confiar e descansar. Eu confio que o meu Salvador está trabalhando. E hoje eu trago para você e eu recebo essa palavra como um grande presente, do Senhor Jesus, porque a bispa ontem fez uma reunião com toda a parte interna e o Espírito trouxe isso muito forte ao coração dela, para que hoje esse projeto Casa Firme tinha que ser um projeto Casa Firme de agradecimentos. De agradecer, de gratidão e de adoração. Então, eu fui, meu Deus, Senhor, uma palavra, com a palavra que o Senhor, tem para mim, porque a primeira palavra, eu preciso receber a palavra para depois transferir a palavra para vocês. E eu achei esse estudo, é um estudo antigo, é de 2022 esse estudo, para você ver que é presente do Senhor.
E vem assim, o título vem com essa palavra, com esse versículo. Números 6:25 na NLT, que está escrito assim, que o Senhor sorria para ti. Na mensagem está escrito assim, que o Eterno abençoe e guarde vocês. Que o Eterno sorria para vocês e presenteie vocês. Que o Eterno olhe para vocês bem nos olhos e os faça prosperar. Que presente, né? Eu também, quando li essa palavra, meu Deus, é exatamente assim. E essa prosperidade é uma prosperidade da alma, em todas as áreas, né? Porque quando falamos em prosperidade, quando você nos vê utilizando essa palavra prosperidade, não está apenas relacionado à vida financeira, mas a prosperidade em todas as áreas, principalmente a prosperidade da alma, a prosperidade da vida espiritual, uma vida espiritual próspera, frutífera, onde o relacionamento é íntimo e profundo com o Senhor, onde não há reservas, onde não há sobras para o Senhor. Uma vida espiritual próspera, de adoração, de oração, de intimidade, de comunhão. Uma família próspera. Que presente é você ter uma família próspera, não é? Um casamento próspero, filhos prósperos. Pastora, que prosperidade é essa? Ver os seus filhos com uma saúde próspera, né? Filhos correndo, saudáveis, brincando, alegres. Ver a família saudável, feliz, crescendo. Isso é uma vida próspera. Vida próspera é o que nós estamos vivendo agora. Estamos com saúde, estamos respirando, estamos ouvindo a palavra. Isso é uma grande prosperidade. Prosperidade. O que Deus mais quer de todos nós é um relacionamento próspero. E o que faz Deus sorrir para nós, né? Que é essa pergunta, como eu faço Deus sorrir para mim? Em Salmo 119, 35, na mensagem diz assim, sorria para mim, meu servo. Ensina-me a forma correta de viver. O sorriso de Deus é o objetivo da nossa vida. Uma vez que agradar a Deus é o primeiro propósito da nossa vida, essa é a nossa mais importante tarefa, é agradar o Senhor, é obedecer o Senhor, é sorrir para o Senhor em meio às dificuldades, em meio aos testes, é sorrir quando eu não estou vendo nada. E este sorriso é o que o Senhor precisa, é o sorriso de que eu confio no Senhor. Em Efésios 5:10 diz assim, compreenda o que é agradável a Cristo, então faça. Então eu entendo o que é agradável ao Senhor, eu vou e obedeço, eu faço. Felizmente as Escrituras dão exemplos maravilhosos. Noé é um deles. Na sua época o mundo estava moralmente arruinado. Todos viviam para os seus próprios prazeres, viviam para a carne e não para Deus. E Jesus alertou que a volta dele acontecerá em dias como foram os dias da época de Noé e Ló. Não podemos jamais nos esquecer que o Senhor virá em um dia comum, onde muitos vão estar trabalhando, casando, vivendo a sua vida. O hedonismo, quebra de aliança, indiferença às coisas de Deus. E podemos ver isso nos nossos dias, claramente nós estamos vendo isso. O crescimento do hedonismo, a quebra de aliança, nós estamos vivendo muitas quebras de aliança. Quebras de aliança
em relacionamentos, casamentos, divórcio. Estamos vendo a quebra da aliança, né, de filhos com os pais, de pais com os filhos que estão agredindo os pais, até mesmo matando os pais, pais que não querem mais ter, homens e mulheres que não querem mais ter filhos, homens pais que não querem, perderam o prazer de educar, de ensinar, pais que não, até mesmo matam os filhos. Nós estamos vivendo isso. Ou seja, Deus não conseguiu achar ninguém naquela época de Noé sobre a terra, interessado em agradá-lo. Então ele vasculhou e ele não tinha encontrado ninguém, mas ele encontrou Noé. E chegou-se então ao ponto de acabar com a humanidade, mas ele encontrou Noé. O Senhor ficou tão indignado com a raça humana que pensou em destruí-la. Mas, aleluia, glória a Deus, havia um homem que fez Deus sorrir. Imagine no meio de total bagunça, que não tinha uma vida bagunçada e ainda temia e tinha reverência a Deus. Esse homem foi Noé. Noé fez Deus sorrir. Havia esperança. Imagina a bagunça que era, ao ponto de Deus olhar e eu vou destruir com tudo. E uma luz brilhou. É como a palavra, né? A luz do mundo e o sal da terra. Noé. Em Gênesis 6:8 diz assim: em Gênesis 6:8. Mas Noé não dava alegria ao Senhor, e o Senhor decidiu começar tudo de novo com este homem. Ou seja, Deus decidiu recomeçar usando Noé, trabalhando Noé para recomeçar, para reiniciar a humanidade. E assim, ele começou esta obra na vida de Noé. Uau! Deus decidiu recomeçar usando Noé, e isso é muito forte para todos nós. E tudo porque Noé agradou a Deus e se relacionou com Deus. Ou seja, Noé deu a alegria ao Senhor. Porque quando Deus falou com Noé, ele deu ordens claras e detalhadas, muitos detalhes. Deus é um Deus de detalhes. É como a Bispa falou no programa hoje, né? Deus é um Deus de detalhe. Quando o anjo foi tirar o Pedro lá da prisão, do meio daqueles 2 guardas, Deus é um Deus de detalhes. Levante-se, coloque a sandália, coloque a capa e me siga. Deus de detalhes. A mesma coisa aconteceu aqui com Noé. Porque o Senhor se agradou de Noé? Porque Noé obedeceu o que o Senhor tinha ordenado. Ou seja, nós vemos aqui a fidelidade, a oportunidade e a obediência. Ou seja, vemos também que uma escolha, uma decisão pode fazer pelo mundo. Consegue compreender que as nossas escolhas podem mudar o mundo? Olha, nesse trabalho que a bispa, né, que o Senhor entregou para ela e que ela nos levou à igreja a realizar esse trabalho, que foi um grande impacto no mundo espiritual, eu, por vários momentos, e desde o primeiro dia, eu tive isso muito forte dentro de mim. Que muitas coisas no mundo, no planeta Terra, estava sendo alterado por intermédio daquilo que estávamos fazendo. Eu creio que o trabalho que realizamos desse impacto no mundo espiritual, eu creio que muitas coisas foram alteradas. Muitas situações foram mudadas, porque o Senhor passou e viu um povo. O Senhor nos viu jejuando, adorando, orando, dando as nossas voltas proféticas. O Senhor olhou, o Senhor viu. Aí está um povo justo e fiel,
que foi a palavra que ele nos entregou, né? O meu povo se levantou. E foi exatamente como aconteceu nos tempos de Noé. Então, nós não podemos nos esquecer que nós temos uma grande responsabilidade. E Noé, ele mudou toda a história da família dele. E assim também acontece em nós. Nós temos a responsabilidade do futuro dos nossos descendentes. Ou seja, já que esse único homem fez essa diferença, um homem fez uma diferença, imagine então todos nós que não tem como contar o tanto de pessoas que participou desse mover do jejum de 8 dias. Se um moveu, mudou toda a história, imagina então o que causamos então no mundo espiritual, não é verdade? Se um teve esse poder, imagina muitos, milhares. Ou seja, é tudo sobre imitar a Deus, obedecer a Deus. E o Senhor fez esse grande recomeço. E que foi a última palavra que o Senhor entregou, um recomeço. Não foi que ele entregou? Na palavra do jejum, um recomeço. É um novo tempo, um novo recomeço. E aqui nós temos que observar o que Noé fez. E aprender e imitar o que Noé fez. Então, nesse estudo, a bispa coloca 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir, porque isso agrada ao Senhor. Então, você quer ver o Senhor sorrir para você? Vou te falar 5 atos de adoração que fazem com que o Senhor sorria para você. O primeiro ato para Deus sorrir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. É tão linda essa frase, né? É linda essa frase, né? Mas na prática, ela vai exigir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. E esse qualquer é tudo. Quando eu amo o Senhor acima da minha família, acima da minha vontade, acima da minha carne, acima dos meus desejos. Sim, Deus sorri quando amamos acima de qualquer coisa. Deus sorri quando Ele olha e vê. Ela decidiu me obedecer e não praticar, não cometer este pecado. Deus sorri quando ele vê ele olha essa atitude. Aqui na história de Noé, que fala sobre esse ponto, amar a Deus acima de qualquer coisa, Noé amou o Senhor Deus mais do que qualquer coisa no mundo. Mesmo quando ninguém mais o amava, a Bíblia diz que durante toda a vida Noé seguiu a Deus. Em Gênesis 6, 9, diz assim: Noé seguiu a Deus ininterruptamente e desfrutava de um íntimo relacionamento com Ele. Ou seja, aqui vemos o que Deus mais quer de um cristão, é um relacionamento. E Deus nos criou para amá-lo. Deus nos criou para amá-lo. E é isso que temos que todos os dias ensinar às nossas crianças. Você foi criado para amar o Senhor, para obedecer o Senhor. E o Senhor, Ele não quer robôs adoradores, o Senhor quer uma adoração pura, sincera, verdadeira, não algo forçado, não algo, você tem que adorar e pronto, acabou, não. Você precisa querer.
Você precisa querer estar e falar com o Senhor. Não é algo forçado. Tem que ser de forma natural. E é isso que o Senhor tem nos ensinado. Em Oséias 6 diz assim: não quero sacrifícios, quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês, o quê? Me conheçam. Né? Que coisa mais linda. Tá na Bíblia, viu? Parece que tá lá em Oséias, tá na Bíblia. Depois do 6 diz assim: afinal, o que deseja é o vosso amor. Ponto. Falei. Eu não quero a sua oferta, eu não quero isso, eu quero o seu amor. Eu quero o seu amor. Olha só. O Senhor está dizendo: eu quero o seu amor. Eu quero o seu amor. Deus nos ama profundamente e deseja que o amemos também. Ele quer que você use a sua vida para Ele. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Ele quer o nosso tempo. Ele deseja os nossos dons, os nossos talentos e o nosso dinheiro, a nossa oferta. Mas primeiro Ele quer o nosso coração, o nosso amor. Tudo para a glória de Deus. Esse é o motivo pelo qual devemos aprender a amar a Deus. Nada se comparava a Ele, e esse deve ser o maior objetivo da nossa vida. Vemos nas Escrituras que nada se compara em importância. Pessoas que estão focadas em Deus não caem em ciladas. As escolhas serão sempre sábias porque temem o Senhor. Terão paz, alegria, vida longa e próspera. E são inúmeras as Escrituras que garantem isso. Jesus chamou de o maior mandamento. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus acima de tudo. Mateus 22, 37 e 38. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. De todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento: amar o Senhor. Então Deus olhou para o mundo todo e só viu corrupção, mas havia esperança por causa da fidelidade de Noé. Troca o nome de Noé e coloca o seu. Deus olhou para o mundo todo e viu corrupção, bagunça, mas havia esperança por causa da fidelidade da Jéssica. Porque havia a fidelidade do ministério, porque viu a fidelidade do povo do ministério Mudança de Vida. O Senhor disse a ele que destruiria tudo com a água, que era para construir uma arca, um barco gigantesco que salvaria ele, sua família e os animais. Agora Noé poderia, aqui nesse momento, ter duvidado daquilo, porque ele nunca tinha visto chuva. Motivos para duvidar não faltaram para Noé. Enquanto ele estava fazendo lá a construção, construindo, organizando, ele recebeu acusações, ele foi questionado, riram dele, caçoaram dele, e ele viveu os desafios dele. E não faltou para ele duvidar. E olha só, Deus diz: você vai construir uma arca assim, desse jeito, e já vem o pensamento: como é que os animais vão entrar dentro da arca? Como é que vai ser essa convivência? Então não faltou motivo, né? Não faltou motivo para o Noé duvidar. Motivos para duvidar não faltaram. Noé jamais tinha visto chuva.
pois antes do dilúvio, Deus irrigava a terra com a água que brotava do solo. É do solo, de baixo para cima. Noé nunca tinha visto chuva. Em Gênesis 2, 4, 6, essa é a história do início da humanidade. No tempo em que Yahvé, Deus, criou o céu e a terra, não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito o quê? Chover sobre a terra. E não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Que coisa incrível! Que Deus é um Deus incrível. Ou seja, Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano e mesmo que aprendesse a construir um barco, como ele faria isso? Para colocá-lo ainda na água? Como? De que maneira? E como reunir todos os animais dentro da arca? E depois, como vou tomar conta desses animais? O que eu vou fazer com o leão? Como eu vou tomar conta de tudo isso? Mas Noé não reclamou, não questionou, não justificou apresentando as inúmeras dificuldades que teria para enfrentar. Incrível, Noé apenas confiou em Deus, ele não questionou. Como, de que jeito, de que maneira, como será, não ficou conjecturando, ele apenas confiou. Que é esse louvor que nós acabamos de cantar. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Ele confiou. Se ele falou, ele vai financiar, ele vai cumprir. E é o que nós precisamos pegar deste primeiro ato de adoração. Nós precisamos confiar. Eu sei que tem pessoas passando por várias questões difíceis, complicadas, mas nós precisamos confiar. Não tem outro caminho, não tem outra saída. Temos que confiar. E hoje a bispa falou isso no programa, e é exatamente isso. Ela até contou a história de uma pessoa que ela chegou chorando, triste, abatida, porque o médico deu 2 meses, acho que era isso, 2 meses de vida. E a bispa se levantou e disse com muita autoridade: quem é o homem para dizer quanto tempo de vida eu tenho na terra? Quem é o homem? E é exatamente assim. Quem é o diabo para dizer que eu não vou conquistar? Quem é o diabo para dizer que tal coisa na minha vida não vai acontecer? Quem é o homem para dizer que eu não vou conquistar isso? Quem é o homem? Eu fico com o que Deus está me falando. Eu fico com o que Deus está me prometendo. Você tem promessas do Senhor? Sim ou não? Você recebeu promessas do Senhor? Quem é o homem para impedir essas promessas de se cumprir na sua vida? Quem é? Quem é esse homem, então, que você está dando tanta importância, seja o homem, seja um lugar, seja uma nação, seja um país? Quem? Não, eu fico com o que Deus me prometeu. O segundo ato é: Deus sorri quando confiamos nele completamente. Eu vou confiar, eu vou descansar. Gênesis 6, mas Noé era diferente, e o Eterno gostou do que viu em Noé, porque ele era diferente. Hebreus 6, a terra ressecada
que recebe a chuva produz uma colheita farta, pois o lavrador que a cultiva tem a aprovação de Deus. Noé confiou em Deus completamente e agradou o Senhor. Noé levou 120 anos para construir a arca. Parece, lendo a Bíblia, parece que foi tão rápido, né? Parece que foi, Deus falou num dia, ele construiu no outro, mas não. 120 anos para construir a arca. Imagina quantas dificuldades ele enfrentou. Deve ter sido muito desanimador. E às vezes, nós estamos alguns dias envolvidos em algum projeto, talvez em alguns meses, e nós já estamos querendo desistir. Noé levou 120 anos para a arca ficar pronta. Motivos para ele desanimar, duvidar, questionar, mas principalmente nesse ponto de desanimar, não faltou. Não teve falta disso. E às vezes nós estamos aqui, já estamos alguns dias, alguns meses, 1 ano, 2 anos, ele ficou 120. 120 para construir. Ou seja, sem nenhum sinal de chuva, ano após ano, ele foi implacavelmente criticado como louco. Já pensou? Seu louco, seu maluco. Imagino que os filhos dele também devem ter sido bem constrangidos com aquilo, né? Constrangidos com aquela situação. Seu pai é um louco, seu pai é um maluco, ele é um velho gagá. Com a situação de um barco gigantesco sendo construído no quintal, e os vizinhos falando, fazendo comentários maldosos, perguntas e por aí vai. E nessa palavra eu lembro até nós temos alguns, vou dizer né? Que os nossos vizinhos já entenderam, são abençoados. Mas nesses dias que nós estávamos dando as nossas voltas proféticas, tinha gente que olhava assim e ficava assim, o louco, maluco. E no último dia, então? O que não faltou foi pessoas nos atacando, nos criticando e nos chamando de loucos. Que sentido faz? Que povo doido, que povo maluco. Até cristão. Teve um que passou e falou assim, sai da rua. Olha, eu sou cristão também, mas vocês não podem ficar andando na rua, não. Recebemos tantos ataques e é até engraçado, né? Porque isso significa que o mundo espiritual estava em fúria, porque a vitória já foi decretada. Ponto. Se tem retaliação, se tem dificuldade, estamos no caminho certo, não é? Teve um filho de Satanás, não, aquele lá, eu não vou falar nem que ele foi enviado, eu vou falar que ele foi o próprio. No último dia, eu acho que era a 4ª, a 5ª ou 6ª volta, no último dia, que foi 7 voltas. Quem estava lá, eu acho que alguém estava aqui, vai lembrar dessa figura. Ele bem que parado assim numa muretinha, disse assim, e nós lá clamando, e aí aquela multidão passando por ele falou assim, tudo em vão que vocês estão fazendo, ele não está ouvindo vocês. Você acredita? Eu olhei para aquele e falei assim, o sangue de Jesus tem poder, é agora que eu tenho a certeza que Deus está me ouvindo, porque se você está tão incomodado assim, significa que Deus me ouviu, me atendeu e me respondeu. Vamos continuar na volta, não é? Ué, pronto! Eu falei, mas olha só, o diabo se manifesta de várias maneiras. E quando ele falou aquilo não nos abateu. E quem foi na volta sabe que aquilo nos deu mais força ainda. A gente tinha capacidade, condição, né, física de dar mais umas 7 voltas. Aquilo não nos abateu. Mas aquilo foi a prova viva. Foi um sinal. O Senhor ouviu e o Senhor atendeu. O Senhor ouviu e o Senhor atendeu.
na vida, o que não vai faltar são pessoas nos atacando, nos taxando de loucos, malucos, pessoas que vai te ofender, que vai te criticar. Jejum, que é isso? 5 horas da manhã, povo doido, povo maluco. Jejuar 8 dias seguidos, essa mulher é doida. Ela perdeu o juízo. Não vai faltar. E o nosso olhar nós não colocamos o nosso olhar nas críticas. Nós colocamos o nosso olhar em Deus. Porque aquilo que para o mundo é loucura, para o povo de Deus não é vitória, não é? É vitória. E é o que Noé fez aqui. Noé foi seu louco, seu maluco. Ele continuou, ó. Eu tenho um Deus e Ele me deu uma direção. E eu vou fazer o que Deus me direcionou. Já pensou? 120 anos. 120 anos construindo aquilo. Que era uma obra incrível, a obra de Deus. Deve ser algo assim. Quando ficou pronto também, pronto. Está pronto. Gênesis 6 diz assim, Noé assim fez. Tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara. Ele concluiu a obra. Essa palavra é maravilhoso quando nós encontramos Deus nos dizendo, e o Senhor concluiu a boa obra na sua vida. Mas quando o negócio é para o nosso lado, e concluiu a obra, e concluiu o jejum, e concluiu as suas decisões, tem que ter muita fé, muita determinação. Ele concluiu a obra. Mas Noé, mesmo depois de ter concluído aquela grande obra, olha o que está escrito, mas Noé seguiu confiando em Deus. Levou 120 anos. E depois que ele concluiu, ele continuou confiando, ele seguiu confiando em Deus. Ele passou pelo processo. Ou seja, aqui, pense como seria a nossa vida se somente seguíssemos confiando em Deus. Seria totalmente de vitória. Eu sigo confiando. Tá dando errado um negócio aqui, tá dando errado outro ali. Eu sigo confiando. Confiar em Deus é um ato de adoração. Porque a adoração é entrega total. Quando confiamos, estamos escondidos, estamos no descanso de Deus. E talvez você tenha isso na sua mente, que a adoração é o que o pessoal do louvor faz ali, né? E mas é mais um ato de adoração. Confiar em Deus é um ato de adoração. Vamos adorar ao Senhor. Confio em Deus. Não é? Eu confio. Eu espero. Eu descanso. Eu não questiono, eu não murmuro, eu não vou para a cama, eu não vou chorar, eu não vou me desesperar. Eu confio. Isso é um ato de adoração. Sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é eu crer naquilo que eu estou vendo. Seria muito bom, né? Mas não. Fé é eu crer e acreditar naquilo que eu não estou vendo. Eu não estou vendo nada, mas eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Pela fé eu estou vendo. Pela fé eu estou vendo. Pela fé eu estou vendo. Eu confio. Eu confio. Eu confio. Eu confio.
Terceiro ato de adoração, Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente, não pela metade, né? É total. Noé só entrou na arca quando Deus mandou. E só saiu quando ele mandou. Não, 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 não. Noé não foi lá na janelinha, dá aquela espera. Está na hora de sair? Não, não, não. Ele entrou quando Deus mandou e ele saiu da arca quando Deus mandou. E aí está um ponto que nós precisamos de ajuste. Porque quando Deus manda, nós não vamos. E quando Deus fala, fica, nós vamos. Não é? Agora está na hora de você romper. Fiquei. Agora está na hora de você esperar. Aí eu vou. Não. Não pode ter, nós não podemos estarmos desconectados de Deus. Precisamos estar conectados. Lembra que quando a bispa abriu o trabalho no primeiro dia, e não é só nesse, mas todos os trabalhos, quando trabalhos especiais assim que o Senhor pede, ela sempre fala isso. Um portal se abriu. Um portal se abriu. Passa pelo portal e vá até o final. Não pare no meio do caminho. Aí, é exatamente isso. Nós tínhamos ali 8 dias dentro deste portal para aprendermos, entendermos o que não estávamos entendendo, para curar o nosso coração, fazer jejum, as voltas, focado ali naquela rotina. Aí, teve pessoas que não participou do mover. E teve pessoas que falaram, tem pessoas que acabam usando essa expressão. Não, eu vou, quando acabar, eu vou fazer esse jejum na outra semana. A pergunta que eu te faço, essa pessoa tem a graça para ela fazer o que nós fizemos? Não. Porque o portal fechou. Por isso que nós precisamos estar alinhados com Deus. Quando Deus manda, eu faço. Quando Deus diz, siga, eu sigo. Quando Ele diz, para, eu paro. Se você estudar a história dos homens, os homens e mulheres da galeria da fé, o ponto alto que você vai encontrar na história de vida deles é a obediência. Lembra quando Davi cortou a pontinha do manto de Saul? O que aquilo causou dentro dele? Obediência. Não vou tocar no ungido do Senhor, não. Eu não vou lidar com Saul, quem vai lidar com Saul é o próprio Deus. Então você vê que foram homens e mulheres que ouviram e obedeceram as ordens, o que o Senhor estava direcionando. Foi o que Noé fez aqui. Ele entrou na arca quando Deus mandou e ele saiu quando Deus mandou. O Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Depois, no 8, ele diz assim, então Deus disse a Noé, saia da arca. Você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Deus é um Deus de detalhes. Tudo tem que seguir na ordem que Ele está falando. Que foi o que eu acabei de falar do programa de hoje de Pedro. Levante-se, coloque as sandálias, ponha as suas sandálias. Coloque a capa e me siga. E é interessante, né? Quando eu estava hoje no café da manhã ouvindo o programa, eu falei assim, foi até um momento assim engraçado que eu falei assim, mas Deus é um Deus muito organizado, né? Ele não faz nada correndo, é tudo com ordem e equilíbrio e respeito. Então, tudo organizadinho. Não, você não vai sair da prisão
como um fugitivo, descalço, é como um fugitivo. Não, você vai sair como um homem de Deus, com as sandálias nos seus pés e com a capa. E vai sair de maneira digna, com respeito, porque você é um homem de Deus. Não é incrível? É tudo alinhado, organizado, bonitinho. Não é essa coisa atropelada, bagunçada, não. Ordem. Deus ama ordem, organiza, Ele ama, Ele é um Deus organizado. Ele é um Deus de detalhe. E na palavra nós vamos encontrar muito sobre isso. Então Noé fez isso, entrou, saiu e olha só, salvar um casal de cada animal exigiu enorme cuidado com a logística e com os detalhes. Tudo precisava ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. O Senhor não disse construa qualquer barco. Tá vendo? Ele deu instruções detalhadas quanto ao tamanho, forma, materiais utilizados na arca, bem como o respeito da quantidade dos diferentes animais que eram para ser colocados a bordo. Não, você não vai fazer qualquer barco com a casinha dos animais com a mesma medida, não. Para a medida da girafa, a casinha da girafa tem uma medida, porque ela é grande. Então, Deus é um Deus, Deus deu detalhes para Noé. Porque havia uma logística ali. Uma grande logística. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. E nada foi fácil. Foi desafiador. Quando lemos o capítulo 6, encontramos os detalhes de como a arca deveria ser construída. Deus deu detalhes e Noé foi obediente aos detalhes de Deus. Agora eu quero te fazer a pergunta: o que foi que o Senhor pediu para você que você não fez até hoje? O que foi que Ele está te pedindo? O que é que Ele está te pedindo que você não entregou até hoje? Porque você pode até tentar se esquecer disso, mas Deus não vai se esquecer. Em Hebreus 11, diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ou seja, confiar em Deus completamente significa crer completamente que Ele sabe bem mais, Ele tem informações que eu não tenho. E Ele sabe o melhor para a tua igreja, Ele sabe o melhor para você. Noé andou com Deus. Em Gênesis 6, Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A obediência não pode esperar. Deus falou e nós precisamos ser rápidos. Obediência nos ensina mais sobre Deus do que uma vida inteira de discussões bíblicas tolas. A obediência. Noé ele entendeu essa obediência. Obediência parcial não é obediência. A obediência deve ser total. Ela precisa ser total. Que Salmo 100:2 diz assim: obedeçam a Ele de coração alegre. Em Gênesis 9 Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Ou seja, a fidelidade de um abençoou a todos e ainda continua nos abençoando.
toda vez que eu vejo um arco-íris, não tem como não se lembrar da aliança que o Senhor fez com a terra. Não tem como. E é engraçado, você pode ser que você sabia, eu não sabia. Não sabia. E faz pouco tempo, assim, eu acho que 1 ou 2 anos que eu descobri isso. Para mim, o arco-íris, ele era só uma metade. Aí que eu descobri que ele é um círculo. E eu fiquei pensando, mas como ele pode ser um círculo se eu só vejo a metade dele? É que tem lá toda a parte técnica, né? Mas aí um piloto, tá até no Google isso, um piloto, né, que estava dirigindo uma aeronave, e aí ele teve a oportunidade de registrar o arco-íris por completo. E é um círculo. Eu fiquei encantada com aquilo, porque eu só vi a metade, eu nunca tinha conseguido. E aí esse piloto, ele conseguiu tirar essa aliança, né? Então não tem como. E toda vez que eu vejo o arco-íris, eu realizo uma oração. Eu realizo essa, Senhor, o Senhor é um Deus de aliança. Isso significa que esse arco-íris, ele vem para mostrar que aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Que quando o Senhor promete, o Senhor não é homem para que minta. Se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. E toda vez que eu vejo o arco-íris, eu me lembro das promessas que o Senhor me fez. E eu creio que elas vão se cumprir. Em Salmo, diz assim: ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas. Tá aí uma oração que nós precisamos fazer diariamente. Ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas. Então eu te obedecerei até o fim da vida. Isso quem disse foi Davi. Olha o que Tiago disse. Nós agradaremos a Deus pelo que fazemos. Nós agradaremos a Deus pelo que fazemos e não somente pelo que cremos. João 14 diz assim: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Quarto ato, Deus sorri quando louvamos e damos graças continuamente. Ele sorri quando expressamos a nossa adoração e a nossa gratidão. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma suave. Ou seja, ele espera que sejamos capazes de oferecer sacrifícios de louvor, de gratidão, como está escrito. Quinto ato de adoração, Deus sorri quando usamos nossas habilidades. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Tudo o que vive e se move, sirva de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Deus abençoou Noé e seus filhos. Ou seja, estamos aqui para engrandecer e adorar o nosso Deus. Aqui, em Salmo diz assim: os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor. Ele se agrada de cada detalhe da vida deles. No Salmo 33, ele formou a cada um e observa tudo o que fazemos. Sim, o Senhor observa tudo o que fazemos. Timóteo, Deus nos dá todas as coisas em grandes quantidades para o nosso prazer. Ah, não, está escrito poucas, algumas quantidades, não grandes. Salmo 103, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de como somos pó. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Lá do céu,
o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, procurando alguém que deseje comunhão com Ele. Cante hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Está escrito, venham chorando, desesperados, com medo até a sua presença? Não. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entre pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e sua fidelidade não tem fim. E é o que temos que fazer. Adorar a Deus e confiar de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza. Que o Eterno te abençoe e guarde vocês. Que o Eterno, nesta quarta-feira, sorria para você. Em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor está sorrindo para nós. Eu creio. Eu creio que o Senhor está sorrindo e Ele está chegando com presentes e muitos presentes, como está escrito em Números. Que o Eterno olhe para vocês bem nos olhos e os faça prosperar. Agarra essa palavra. Agarra essa palavra com toda a sua força. O Senhor está sorrindo. O Senhor está sorrindo. O Senhor se agrada de mim. O Senhor está sorrindo para mim. Neste dia, nesta hora, a hora mais quente do dia. A hora mais quente do dia. Parece que não há esperança, parece que está tudo seco, travado. Deus sorri para você. Deus se alegra com você. Sorria. Cante, ó mulher estéril. Cante. O Senhor tem todos os dias entregado essa palavra. Cante, adore, louve. Senhor, eu não estou vendo, não está acontecendo nada. Epa, para. Cante, louve, adore. Eu estou ouvindo, eu estou te vendo. No tempo certo, a chuva vai cair. No tempo certo, as coisas vão acontecer. As coisas vão fluir na sua vida, em você e através de você. Confia no Senhor. É o que o Senhor está nos dizendo. Quando você for atacado por esses pensamentos mentirosos, que você perdeu, que você está fracassando, que não está dando certo, que não está acontecendo, não está fluindo, não está andando. Quando você for atacado por esses pensamentos mentirosos, diga isso. Eu clamei a Deus, Ele ouviu e Ele me atendeu. E ponto. Ele me ouviu, Ele me atendeu. Ele ouviu e Ele me atendeu. Não permita que Satanás minta para você que Deus não está ouvindo, que Deus não está fazendo. Isso é mentira. Ele está ouvindo, Ele está atendendo e Ele está dizendo: confia no que eu estou fazendo. Confia, descansa. Confiar é um ato de adoração. Esperar em Deus é um ato de adoração. E é o que nós precisamos fazer todos os dias. É esperar, é confiar, é adorar ao Senhor. Dizer: Senhor, o Senhor é um Deus grande e eu confio. Eu não vou ficar olhando para as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, não. Eu olho para o Senhor. Eu volto os meus olhos para o alto. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. É
do Senhor que vem o meu socorro. Senhor, eu peço ao Senhor, eu não sei o que cada um precisa, mas o Senhor sabe. E eu peço, meu Deus, e eu creio que essa palavra é uma palavra profética. O Senhor sorri para você. O Senhor está sorrindo para nós. O Senhor está sorrindo para nós. O Senhor se agrada de nós. O Senhor nos ama. O Senhor sorri para o teu povo nesta quarta. O Senhor está sorrindo. E nós nos agarramos nesta palavra. E nós cremos, meu Deus, e te louvamos e te adoramos. Não importa, Senhor, o que estamos passando. Louvado seja o teu santo nome. Exaltado seja o teu santo nome. Senhor, o Senhor sabe o que está fazendo e nós cremos e confiamos. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, e louvamos e adoramos. Exaltado seja o teu santo nome. Obrigado por teu amor, por tua fidelidade, por tua bondade. Obrigado pelo cuidado. Senhor, quantos livramentos nós sofremos diariamente. Quantos livramentos o Senhor tem nos livrado de tantas coisas que nem imaginamos. O Senhor tem livrado a nossa casa, os nossos filhos, e nós nem imaginamos. Obrigado. Obrigado pelos livramentos. Obrigado, Senhor, por nos tirar, muitas vezes, do perigo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor está no controle e nós cremos. Eu oro por essas vidas, por essas pessoas que estão comigo aqui presencialmente, a igreja virtual. Essas pessoas, essas almas são caras e preciosas para o Senhor. E eu oro por elas agora, Senhor, e eu peço, abençoa-as. Entregue como essa palavra, o Senhor está chegando com presentes. O Senhor chega com prosperidade. Quantas pessoas que neste momento estão pedindo ao Senhor, Senhor, restaura o meu casamento. Outros estão pedindo, Senhor, restaura a minha vida financeira, profissional. Outros estão pedindo, Senhor, eu quero paz, eu não aceito mais esse diagnóstico, estou cansado dessa enfermidade. Cada um tem um ponto, cada um tem algo que está latejando. Outros estão, Senhor, o porquê disso? E o Senhor está dizendo, acalma, eu vou completar essa obra. E ela é magnífica. Eu creio, Senhor Jesus, na palavra do programa Mudança de Vida do Senhor. Eu creio e eu me agarro no de repente. O de repente do Senhor. O de repente do Senhor está chegando. Ele já chegou. Nós vamos ver e viver do de repente do Senhor. Assim como aconteceu naquela prisão. Ele estava dormindo, confiando do Senhor. O fato de Pedro estar dormindo, ali era um ato de adoração. Como pode um homem que está prestes a morrer, ser morto, estar dormindo? Ali é um ato de adoração. Ele estava adorando o Senhor. Porque ali ele estava dizendo, eu confio no meu Salvador, eu confio no Deus, no meu Senhor Jesus, que vai dar um jeito nessa situação. Foi um grande ato de adoração. E que assim possa ser todos os dias. Que possamos todos os dias descansar no Senhor, independente dos problemas e das dificuldades. Sim, o Senhor é fiel. Diga isso para o Senhor. Diga isso para o Senhor.
Talvez você está passando por uma tempestade. Vai passando por essa tempestade adorando ao Senhor. E dizendo, eu confio, eu confio. Qual é a tempestade que você está passando agora? Qual é o momento difícil que você está passando? Adore ao Senhor. Vamos, adore ao Senhor. Vai cantando, passe por isso cantando, adorando, exaltando o Senhor. Eu confio. Eu confio, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor é bondoso e eu vou chegar do outro lado. Diga ao Senhor, eu vou chegar do outro lado. Eu vou chegar do outro lado da margem. Em nome de Jesus. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser. Amém, Jesus. Amém. Tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Sim, Senhor, a tua bondade e a tua fidelidade nos seguirá. E nós cremos e nos agarramos nesta palavra. E cremos e descansamos. O Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é perfeito, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Abba. E nós confiamos. Eu entrego cada uma dessas pessoas. Eu creio, Jesus, num renovo, que todos venham sair renovados, restaurados e agarrados à palavra de número 6 e 24. Que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie vocês em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.